resolveu criar o ser humano e para isso designou ao Oxalá a missão a ser cumprida, né? A incumbência de achar o material certo para isso. Oxalá pensando, achou melhor então ir aí e trazer o barro, né? Que é a terra e a água, para moldar os seres humanos. E ele fez então a seguinte proposta: incumbiu a cada um que fosse então fazer a missão. O primeiro a ter a missão dada foi Exu. Solicitou Exu então que fosse aí e fosse então buscar um pouco de Amon, o barro, para a missão ser cumprida. E Exu foi conhecido como destemido, né? Uma pessoa, um orixá que está acima de tudo, seria fácil. E assim Exu foi, confiante que realmente a missão ia ser cumprida. E ao retirar o Amon do Aie, a terra Aie chorou muito, mas chorou muito. E o que fez Exu? Compadecido com o choro de Aie, não conseguiu tirá-la. Devolveu então a lama ao Aie e foi a Oxalá, né, colocar o que aconteceu. Chegou Oxalá e disse que infelizmente ele não teve coragem, com o choro e o lamento de Aie, de trazer e cumprir a missão dada. Oxalá então foi buscar um outro orixá para fazer a missão a ser cumprida, né? E ele foi ao Ogum, valente, destemido, né? Vem de batalhas, de lutas consagradas e de grandes vitórias. Seria fácil para Ogum chegar lá e pegar um pouco do Amon e colocar no seu apô, na sua bolsa. E assim foi Ogum, destemido, pegar o Aie. Quando ele pegou um pouco da terra para colocar no seu apó, a terra chorou, pediu misericórdia e chorou muito. E como Ogum, um homem destemido que é, ele luta contra aqueles que lutam contra ele, ele se viu sem possibilidade de fazer a missão, porque o Aie não estava lutando com ele, estava pedindo a misericórdia. E assim ele deixou a terra e foi ao Oxalá e disse que infelizmente para ele seria impossível cumprir tal missão.
E Oxalá, então, seguiu para o próximo orixá e foi um a um, assim, pedindo, e todos com seus ímpetos, com suas glórias, com suas qualidades, tentaram, e todos em vão não conseguiram cumprir a missão que o Ludumare tinha pedido ao Oxalá, e Oxalá a eles. O último recurso de Oxalá, então, foi a Iku. Ele foi a Iku e designou a Iku, então, a missão de trazer o Amon para poder ser moldado no ser humano. E assim foi Iku, sem ter pena de nada, foi lá e meteu a mão no barro e foi tirando e foi colocando no apoio, foi colocando, e o Aie chorando, desesperado, chorando, mas Iku nem ligou. E assim a missão foi cumprida, Iku chegou ao Oxalá e entregou o barro para moldar os seres humanos. Oxalá, então, concedeu a cada ser humano uma árvore, da qual seria retirado o oxigênio para dar a vida ao ser humano junto com o Emi, né? O sopro da vida dado, insuflado para o Ludumare, né? E assim foi feito o ser humano na Terra. Iku, como foi o responsável para a retirada do barro para fazer o ser humano, ele ficou então responsável também de tirar, quando fosse necessário, o ser humano de Aie. E essa então ficou a responsabilidade de Iku, por ele ter sido o único que conseguiu realmente realizar o pedido de Olodumare, né? Pedido esse solicitado ao Oxalá. Visto esse ponto de vista, o que o Itã em Urubá designa? Que realmente o Ku não é isso que incitam aí desde as mais tenridade, um ser destemido, a morte que vem tirar de nós, né, a vida. Ele é o fornecedor primordial e restaurador da matéria retirada do Aie e fornecida a ele de volta. Então, qual é o moral da história? Fica o princípio e o fim destinado a Iku, né? E um eterno ciclo de início e final, início e final. Sempre a gente recomeçando. Por isso que a gente, ao voltar para Orun, a gente tem que ir para debaixo da terra, porque tem que ser devolvido o Amon retirado por Iku. Espero que tenha gostado desse TAM e até a próxima.
Cheio de
hoje a gente vai contar uma historinha sobre todo o movimento de Exu em nossa vida, no nosso caminhar, né? Existia num lugar bem longínquo 2 fazendeiros, né? Cada um tinha sua fazenda, uma de frente da outra, e eles viviam sempre em discussões. Tudo para eles era motivo de discutir. Eles nunca conseguiam entrar em entendimento. Sempre tinha uma retórica da parte de um, uma verdade da parte do outro, e o consenso ali não existia. Exu, vendo aquilo por muito tempo acontecer, resolveu então dar um fim nessa história e dar uma lição nos dois. Exu, como vocês sabem, é aquele que atirou a pedra ontem para atingir amanhã, né? Ele sempre nos surpreende, né? Ele está aqui para nos surpreender. E ele resolveu então se vestir, botou o cone dele, né? O chapéu peculiar dele, que vocês sabem que aquele cone, na verdade, é uma representação de um obé, de um lado vermelho, de um outro preto. Se vestiu e lá foi Exu passar entre a fazenda dos dois e resolver a questão. E assim ele passou, deu bom dia para os dois e lá se foi Exu, deixando os rastros dele na questão que ali havia. Aí, quando os dois se encontraram para conversar, um chegou para o outro assim: mas você viu aquele rapaz que passou aqui, que deu bom dia, aquele do chapéu preto? Aí o outro fazendeiro olhou para ele e disse assim: não, quem realmente passou aqui foi um rapaz que deu bom dia, mas foi um rapaz que carregava um chapéu vermelho. Aí o outro questionou: não, você está enganado. O rapaz que passou aqui, realmente ele tinha um chapéu preto. E a demanda foi o dia todo. Não, o rapaz era do chapéu preto, o outro dizia que o rapaz era do chapéu vermelho. A demanda e a discussão chegou a um ponto que os dois se atracaram ao ponto de se matarem, né? E Exu voltou sorrindo, como se nada tivesse acontecido, e foi e seguiu a vida dele para corrigir em outros caminhos. Moral da história: o que realmente Exu quis deixar de moral da história sobre o acontecido? Não existe uma verdade absoluta. O que existe é a perspectiva e o olhar de cada um para as questões da vida. Então, o que faz os conflitos realmente acontecerem? Os conflitos traz a guerra, traz a destruição da humanidade, traz a morte. E o que nós levamos como lição nisso que a gente acabou de ouvir? Temos que, para tudo na vida, em tudo que na vida vem acontecer com a gente ter um olhar de empatia, né? A gente tem que se colocar no lugar do outro e tentar entender a perspectiva e o olhar do outro. E assim entrar no consenso não de embates desnecessários, mas sim um consenso para que seja bom para todos, né? É essa verdade que Exu quis dizer. Exu quis realmente que ele se matasse? Não. Exu só quis mostrar que, num conflito, se coloque um no lugar do outro, que o conflito ameniza e a guerra passa a não existir. E o respeito à perspectiva que cada um tem e coloca nos problemas que a vida nos fornece. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da historinha. Espero que vocês tenham isso, uma boa reflexão para colocar no nosso dia a dia e para a gente conseguir fazer um mundo um pouco melhor e uma humanidade mais tranquila um com o outro, né? Mais amor é o que importa. Um beijo no coração de todos, muito axé e benção a todos.